Somos todos iguais. E vocês acham que esse medo pelo diferente, ele tem uma raiz lá atrás? Por que que as pessoas têm tanto medo de... Se eu acredito tanto no que eu acredito, por que que eu tenho medo no que ele acredita e eu quero calar ele, né? Tô falando em relação à fé, mas pode ser aplicado em ideologia ou qualquer outra coisa. É um medo, né, de que, nossa, mas o que você tá falando isso? Você tá errado e não pode e tal. Eu acho que o interessante, fé, boa notícia para você, Dan, que eu acho que fé começa com honestidade. E você disse que você que tinha uma preocupação em ser honesto, e é exatamente isso. Fé começa com honestidade e naturalmente gera questionamento. Então, se você olhar a vida de Jesus, era um ensinamento que ele puxava perguntas o tempo todo. Quem dizem que eu sou? O tempo todo ele estava estimulando perguntas. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que aqui nós estamos nos conhecendo através de perguntas. E eu acho que Deus quer ser conhecido através de perguntas também. Então ele estimula essas perguntas e assim é a nossa jornada. Falou sobre fé. Fé, para mim, é a maneira que nós comunicamos com Deus, né? Para mim, fé é uma linguagem, né? Então é uma maneira de comunicar da mesma forma que você fala um pouquinho de polonês, eu falo inglês e português. E a gente vai aprendendo uma nova linguagem para falar com novas pessoas. A linguagem de fé é uma maneira que você vai desenvolvendo até através dos seus questionamentos e ligando assim, como se fossem disjuntores dentro do seu coração, da sua alma, e você vai conhecendo, porque Deus é um Deus relacional. Então ele deseja conhecer e ser conhecido. E essa jornada de problemas, dificuldades, de uma jornada de questionamento, uma jornada de incerteza, vai ligando esses disjuntores. Então, para você, dá uma boa notícia, né? Você está meio caminho andado aí, no conhecimento. Para mim, não é também, como você falou, não é uma questão de religião judeu, cristão, evangélico, católico ou outras religiões. É uma questão de um relacionamento com Deus que realmente é vivo. E ele fala não dentro de uma caixinha, ele fala através, misturando as coisas. Eu acho que pessoas que têm uma certeza absoluta, eu acho que vão ficar ou surpreendidos ou desapontados lá no céu. Eu acho que Deus é muito maior do que isso. E é lindo ver o início dessa jornada na vida de pessoas, e eu dedico minha vida a ajudar pessoas a conectar mais com a fé. E você tem uma visão otimista ou pessimista em relação aos tempos atuais? A visão é sempre otimista, né? Então, eu sempre puxo versículos bíblicos, mas tem um versículo que guia muito minha vida, e até assim um versículo-chave da minha família escocesa, né? Tem um brasão, a minha família, e no brasão tem uma parte desse versículo que é: todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Então, diante disso, a gente pode pegar algo terrível, como aconteceu na minha família, eu e Renê, vivemos o que vocês estão colocando na tela, mas nós vivemos isso, pior mês da nossa vida, pior dia da nossa vida. Mas o que é incrível, você perguntou sobre otimismo, é como Deus é perito em pegar algo que foi destinado para o mal e transformar isso para o bem. Todo mundo passa por momentos ruins na vida deles. Todo mundo vendo esse filme vão pensar em algo que eles passaram, a mãe, o sobrinho, o irmão. E a mensagem que está no filme é uma mensagem que eu acho que é o do coração de Deus, que Deus é perito em pegar algo terrível e de maneiras que nós nem podemos imaginar, Deus faz algo lindo. Então, o que foi destinado para o mal, eu acho que foi o destino da minha esposa era ela morrer. Ela levou uma paulada na cabeça, coma imediato, 6 cirurgias, era para morrer. Mas Deus interrompeu aquele destino e trouxe um destino novo.
Então, os seus ouvintes, com certeza, tem pessoas que estão no meio de algo que Passando parece definido. Por alguma batalha interna ou externa, né? Exatamente. E às vezes, no início, parece que está tudo definido. Mas Deus é perito em redefinir no imediato. E ao longo prazo, passou 12 anos, agora nós temos um filme que está elevando o coração de muitas pessoas em cima de algo que foi muito ruim, foi muita dor na nossa vida. Mas Deus é perito em trazer o bem nisso. Então é uma alegria participar disso. Vou fazer uma pergunta que vale para os três aí. Você falou de destino, né? Eu vi você falando também. Será que isso não estava escrito, né? De acontecer, o Dan já tinha desistido e aí de repente acontece. Vocês acham que existe um plano, existe alguma coisa que tem que acontecer? Ou é o nosso livre-arbítrio total e a gente que define o que vai ser da nossa vida? Eu já trouxe essa questão para vários pastores, padres, pessoal de rabinos de todas as religiões e já escutei várias opiniões. Eu acho que Deus tem uma vontade, assim como um pai tem um plano, um pai tem uma vontade para os filhos. A nossa vida e as nossas escolhas vão moldando esse plano, né? Então, às vezes, a gente vê filhos biológicos, né? O pai tem um plano, o filho vai numa outra direção e acaba voltando e trazendo de volta. Então, né, dizem, né, que Deus escreve coisas certas através de linhas tortas. Falei pro meu filho assim, Deus escreve certo por linhas, ele falou, de caderno. Não tá na Bíblia, mas eu acho que não deixa de ser verdade. Eu acho que Deus consegue fazer isso. Então, o destino de Deus, a gente vai moldando e acertando e Deus vai iluminando as nossas decisões, trazendo de volta. E eu acho que o nosso coração diante disso deveria ser de alegria, né? Puxa, que legal que Deus está comunicando, falando, trazendo. Então você perguntou se eu sou otimista. Muito otimista. Eu acho que fé puxa de um acervo de otimismo, né? A Bíblia fala sobre a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você não tem esperança nenhuma, fé não tem nada para puxar. Então eu acho que aquele otimismo é muito importante, para que nós possamos nos encaixar dentro do plano de Deus. O que vocês acham? Sobre livre-arbítrio versus destino. Ela não tá espetacular hoje. Olha. Tá sim. Com essa olha aqui. Não, sabe o que ele falou? Ele falou, você não vai desse jeito não, só muito arrumada. Vai voltar e trocar. Claro. Eu me senti da mesma forma. Eu também tô de camiseta aqui, né? Poxa. Não, hoje é a pré-estreia. Eu falei pra ela, se ela tá indo aqui assim, hoje à noite, então vai ser uma loucura. É porque eu não tinha tantas roupas, eu ia pra pré-estreia assim. Você pegou a primeira mas eu que falei, viu? não. Entendi, tá. Eu decidi vir Mas fala, Van. Vai lá, manda ver. Eu concordo com ele. Eu acho que tem um plano sim, mas a gente precisa estar aberto para isso também, né? Tem que, de uma certa forma, você pode escolher vários caminhos. Mas se você busca uma resposta, eu acho que você sempre vai por um caminho mais ou menos que está planejado. Então, eu sou uma pessoa que, às vezes, você ser muito otimista, às vezes as pessoas confundem com, tipo, uma positividade tóxica ou qualquer coisa do tipo. Só que eu sou muito otimista. Eu sou do tipo, se eu pegasse uma mensagem e falasse, eu queria ver uma mensagem... Leio uma mensagem boa, leio uma mensagem que não é tão boa e falo, não, essa não serviu para mim, não é para mim. Eu vou ler outra coisa, porque eu acho que o que a gente coloca na nossa mente é muito forte, porque se a gente entende aquilo no nosso coração como uma verdade, ele pode se tornar uma verdade. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que a força da palavra, até para os meus filhos, assim... É incrível como a palavra tem força. Né? Muito a força. Então, às vezes, para os meus filhos, você fica com raiva, fez alguma coisa... Eu dou uma controlada, porque eu sou ariana também, eu sou braba, assim, algumas coisas. Aí eu falo, não, palavra tem poder. E eu não posso nunca jogar uma palavra de maldição sobre os meus filhos. Então, eu sempre tomo muito cuidado com o que a gente fala. E eu converso muito com várias pessoas. Eu falo, como uma funcionária minha, eu falava assim, o que você sonha em ser na sua vida? O que você sonha? Ela, não tem muito sonho, não, tá bom pra mim. Isso aqui, eu falei, mas você sabe que tudo que a gente sonha, a gente é capaz de conseguir. Mas você tem que ter uma verdade, você tem que ter um querer muito grande. Então, eu acredito que o nosso destino tem isso. A gente precisa estar aberto para as respostas, mesmo quando são respostas que a gente não quer ouvir. E seguindo ali o nosso feeling também, o que o nosso coração está mandando, sabe? Eu acho que tem um desejo maior.
E não deixar a nossa vaidade à frente disso. Porque muitas vezes, por exemplo, tem uma personagem que me chamaram. Não rola, eu não reclamo. Falo assim, não era pra ser minha. É pra ser de alguém. E que bom que foi da fulana. Fulana vai fazer muito bem. Então, eu acho que, assim, a vida é um pouco isso. Claro que eu me frustro, eu fico triste, eu fico brava. Faz não parte, sou zero perfeita. Sou humana com todas as minhas nuances. Mas eu tento, de uma certa forma, sempre quando eu me proponho a fazer algo, estar inteira ali. Dar o meu melhor, sabe? E não ficar reclamando ou qualquer coisa do tipo. Então, eu sou uma pessoa otimista mesmo na minha vida.